Falamos da ética e da moral, que é extremamente importante. Porém, agora nós vamos iniciar, vamos para a próxima aula, que é o processo do luto e finitude. Eu espero que você tenha entendido a aula sobre ética e moral e que este conteúdo traga para você uma análise do pensamento, que você começa a refletir as suas ações. E dentro desse contexto do cuidador, do cuidador de idoso, a gente não pode deixar de falar sobre o processo do luto e da finitude. Entender como funciona este processo. Vamos lá? Esse é o ciclo da vida que a gente conhece, Então, aceitando a finitude. Olhando essa imagem, a gente consegue ver ali na primeira árvore, uma árvore menor, da onde a gente nasce, somos criança, temos nosso momento, nossa juventude. Depois nós passamos para a árvore um pouquinho maior, uma árvore ainda em fase de crescimento, que é a fase ali do jovem. Depois a gente passa para a fase adulta, que é uma árvore que é mais robusta, que é a fase onde começa dar frutos, onde a gente pensa na nossa profissão, em consolidar as coisas, em conquistar as coisas, em começar a construir família. E quando eu falo em construção familiar, não importa, hoje nós temos vários tipos de famílias e isso tem que ser falado, porque isso cada vez está ficando diferente. Você, como cuidador, pode se deparar com situações assim e tudo bem, a gente tem que ter respeito, tem que aceitar. E ali a gente tem vários tipos de família, começa a aumentar, a passar os valores. Depois a gente tem a árvore ali que tem um casal, já tem a fase madura da vida, a fase idosa. Nesta fase é aquela fase que eu começo a pensar em tudo que eu fiz, se eu conquistei. É aquela fase que eu começo a questionar toda a minha vida. E é aquela fase onde eu começo a sentir que o corpo às vezes não responde mais à mente, ou que às vezes é o contrário, a mente não responde mais o corpo. É a fase onde os filhos saem de casa, a fase onde eu começo a entender o meu espaço. Normalmente é a fase que você, como cuidador, entra para dar o seu melhor suporte, E depois a gente vai ir para aquela fase onde a gente começa a perder pessoas queridas da família, o nosso cônjuge, Começa a ver que a vida tem um fim. E depois, na fase final ali, a gente tem o fim, o começo e o fim. Então, eu posso dizer que é o ciclo da vida. E quando eu falo em finitude, não sei o que vem na sua mente neste momento, o que é finitude, mas é tudo que tem fim, que acaba. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a única certeza que a gente sempre escuta, Quando as pessoas falam, qual que é a única certeza que nós temos quando a gente nasce? É que um dia a gente vai morrer, É que nós somos finitos, que nós temos um fim. E que um dia a vida vai acabar. Daí, você pode estar neste momento falando em vários processos, Cada religião tem um pós-morte, mas esse não é o objetivo aqui do curso neste momento. Claro que cada religião fala do seu pós-morte e temos que respeitar, mas essa não é a discussão. A discussão é que nós somos finitos e que nós temos fim. E que você, como cuidador, normalmente você vai entrar ali naquela fase onde o idoso começa a ressignificar o seu ciclo da vida. Isso tem que fazer sentido para você. Como assim, Camila, ressignificar o ciclo da vida? Eu vou te dar um exemplo. Imagina que quando você nasce, você ganha uma mochila. Você ganhou uma mochila. Você nasceu, você ganhou uma mochila. E a regra é que ao longo da sua vida, você vai poder colocar e tirar todos os dias o que você quiser da sua mochila. Certo? Daí,
Com o passar dos dias, dos anos, dos meses, das horas, né, com o decorrer da vida, a gente vai enchendo as nossas mochilas com tudo. Com discussões, com cansaço, com frustração, com alegria, com sentimentos. Você vai enchendo. E não é todo mundo que lembra da regra que a gente pode tirar e colocar da nossa mochila o que a gente quiser. E às vezes, chega no momento da vida, na fase, né? Essa fase da maturidade, da fase dos idosos, e neste período, alguns não esvaziaram a mochila. E essa mochila está pesada. E é como se fosse uma montanha-russa, o sentimento que eles têm. Os idosos têm um sentimento de montanha-russa de que a vida inteira eu subi. Sabe quando você está subindo a montanha-russa? Você está subindo. Então você está na projeção, você está almejando. E chega um momento da vida que faz assim, ó. Você sabe que é ladeira, que é descida. E neste momento o idoso, ele pega aquela mochila da vida inteira e começa a ressignificar. E começa a ter perguntas. E por vezes o corpo não responde mais como a gente gostaria. Né? Porque nós somos fisiológicos, nós temos um fim. O corpo que a gente tem quando nasce não é o mesmo que a gente vai ter nessa fase. Então ele começa a ressignificar: será que eu fiz o que eu queria? Será que eu tive a profissão que eu queria? Será que eu fiz as escolhas que eu queria? Será que eu fui quem eu quis ser ou eu fui quem pediram para eu ser? Será que eu perdoei quando eu podia? Então, ele começa a tirar essas coisas das mochilas. E é aonde a gente tem o maior índice de depressão nesta fase. Porque é a fase onde você pensa que você tem fim, que você é finito, que você tem um fim, que existe a finitude, que ela está chegando. E é o momento que eu começo a ressignificar e que a gente costuma dizer que é o momento que a gente tem pressa em viver. Porque você começa a falar: gente, eu tenho pressa em viver, eu preciso viver, porque agora eu entendi que tem fim. E eu entendi que eu tenho que pensar que eu tenho que viver. E nesta fase, por vezes, que eles pensam que precisam viver e começam a ressignificar qual é a importância desse ciclo da vida, que vem esse período de depressão e que fisiologicamente ele às vezes não consegue andar como antes. Existem outras patologias que podem não deixar ele ter atitudes que gostariam, ou pessoas que ele precisou perdoar ou conversar já partiram. Então esse é o processo onde você, como cuidador, vai estar envolvido diariamente neste momento e tem que saber lidar com isso, ou pelo menos saber ajudar a lidar com isso. Frente a tudo isso que eu falei, eu te dou uma super dica. Tire todos os dias de dentro da sua mochila aquilo que não te faz bem, aquilo que você não vai usar. Deixa ela leve. Ressignifica a sua vida. Não espere chegar no momento onde eu vou olhar a descida da montanha-russa para começar a entender o significado da vida. Ressignifique a todo dia. Tire da mochila aquilo que te traz peso. E que faça dessa mochila uma mochila leve. E, se puder, que ela seja até de rodinha. Mas facilite o seu dia a dia, facilite esse processo. Entenda que nós somos finitos. Isso é importante. Importante até para eu poder cuidar do próximo. E quando a gente tem esse significado, ressignifica isso, né? Eu costumo dizer que isso está muito relacionado a um cuidado que eu vou falar dentro dessa aula, que é os cuidados paliativos. Cuidados paliativos está muito em alta, principalmente agora, neste período de uns 20 anos para cá, a gente costuma ouvir muito em cuidados paliativos. É um tratamento, é uma técnica, é uma terapia que já existe há muito tempo,
Mas o cuidado paliativo nada mais do que é o cuidado aonde existe uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E que por vezes o tratamento ele é paliativo, é ele tratar as dores, ele dá conforto, ele dá dignidade para algo que vai ter fim, né? E a gente não sabe o nosso fim. Eu brinco na aula que se você não quer ser idoso, então começa a negociar com Deus, né? Porque não tem outra opção, né? Se a gente quer viver muito tempo, a gente vai chegar nessa fase, né? Então, hoje, vou pedir para você agora aí, neste momento, pense nos seus problemas. Escreve eles, seus piores problemas. Escreveu? Escreve eles. Depois que você escreveu, eu vou te dar a notícia que você tem só mais uma semana de vida. E aí? Ele vai fazer sentido para você? Ou ele vai ter tanto peso assim? Não. E você não sabe de fato quanto tempo nós temos. Então, a importância dessa aula é você entender esse significado, porque você vai viver diariamente com o seu idoso. Ele vai tentar ressignificar todo momento o processo de vida dele. Todo momento. E é nesse momento que às vezes ele vai fazer essa faxina na bolsa. E é neste momento, às vezes, que ele começa a ver pessoas queridas partindo. E quando eu vejo pessoas queridas partindo, a gente fala que a gente tem as 5 fases dos lutos, que são extremamente importantes. Quando eu falo as 5 fases do luto, pode ser até para a morte, quando eu vejo alguém querido, né, que morreu, ou o luto de outras coisas, o luto da minha vida, o luto da minha disposição. Por exemplo, eu andava, agora eu não ando mais porque eu tive uma doença e que eu perdi, né? Eu tive um AVC e eu perdi a movimentação, eu não consigo andar como antes. Isso é um luto, é uma perda. Eu perdi a minha autonomia, então eu vou viver este luto. Mas as 5 fases do luto, elas se resumem em quê? Primeira fase, negação. É a fase onde eu descubro e nego. Um exemplo. Quando eu falo em luto, eu falo, vamos falar de... A morte ela é muito clara, mas vamos falar então da perda, por exemplo, da saúde. Eu descobri que eu tenho uma doença, que não tem cura, eu tenho câncer. Eu vou negar. A primeira parte é a negação. Eu nego, não tenho. Imagina, isso não está acontecendo comigo. Vou em outro médico, porque esse médico está errado. Você vai em outro médico? Não. Está errado. Não existe isso. Impossível. Da segunda fase é a raiva, onde eu já neguei, agora eu estou com que? Raiva. Por que isso está acontecendo comigo? Ei, peraí, por que eu? Tantas pessoas ali, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? Eu sempre fui muito bom, eu sempre fiz isso, que raiva que eu tô. Isso não pode acontecer comigo. Por que eu tenho que passar por isso? É aquele momento de raiva, né? Ou quando você perde alguém, você fala, não posso ter perdido aquela pessoa. Depois vem a raiva, por que isso aconteceu? Por que tirou essa pessoa de mim? A vida é muito injusta. Depois eu começo a barganha, né? Na questão da doença, eu começo a barganhar. Na onde eu busco no meu eu, né? Cada um na sua religião, mas eu faço ali a minha prece e é onde eu começo a barganhar. Olha, se eu for curado, eu prometo que eu vou fazer tal coisa. Se tudo der certo para eu ser curado, eu vou fazer aquilo, vou fazer assado. Eu começo a barganhar a minha cura. Eu começo a tentar barganhar na minha mente situações para me sentir melhor. Depois que eu entendo que não adianta a barganha por vezes, a raiva ela já passou e eu vou entrar no processo de depressão, onde eu vou deprimir. Eu tenho depressão, eu deprimo, eu falo, enfim. E quando eu passo esse processo de depressão é onde a aceitação começa a renascer, aonde a cura começa a renascer. Quando eu falo em cura, eu falo aceitação. E você está se perguntando, Camila, tem tempo para essas fases? Não. As pessoas devem passar por essas fases? Sim. As pessoas podem pular fases? Podem.
Tem tempo para essas fases? Não. Tem pessoas que ficam anos negando. Tem pessoas que negam rápido, mas depois fica anos com raiva, ou enfim, cada fase ela fica num período. Tem pessoas que da negação vai direto para aceitação. Isso é bom? Depende. Será que ela digeriu tudo isso? Ou simplesmente negou, já aceitou e bola para frente, mas está aqui, ó, guardado? Não sei, né? Mas cada um responde de uma maneira. E o idoso, ele passa por essa fase. E ele passa várias vezes. É algo que às vezes pra gente é muito longe, pro idoso é a rotina. Ele tem perda diária de mobilidade, perda diária de autonomia, perda diária de se enxergar, de se ressignificar, porque a todo momento ele está enxergando que ele está descendo uma ladeira, a todo momento ele está enxergando que o corpo dele hoje, daqui 2 dias não vai ser igual, que como ele anda agora, daqui 1 ano ele não vai andar igual, e que as doenças estão aparecendo, e que está tudo acontecendo. Então esse processo do luto ele acaba acontecendo diariamente. E pode ser que o idoso ele fique nessas fases, né? Muitos ficam na depressão por muito tempo, porque é uma enxurrada de informação de que, nossa, nós somos finito e eu sei que o meu corpo não está respondendo mais, eu estou perdendo pessoas que eu amo, estou tentando ressignificar a minha vida, estou perdendo autonomia, hoje eu tenho uma pessoa para cuidar de mim, hoje eu tenho uma pessoa para dizer o que eu vou comer, o que eu vou fazer, o que eu vou vestir, para me ajudar a ir ao banheiro, que é algo tão normal do nosso dia a dia. Por isso que eu falo que para este momento, para que este momento seja prazeroso, para que este momento seja menos dolorido, a gente precisa ter pessoas ao nosso lado e vocês serem cuidadores e poder levar esse respeito, essa ética, essa tranquilidade para quem está cuidando e ajudar a passar essas fases. Então, finitude é a característica e particularidade ou condição do que é finito, que tem fim. O tema morte evidencia o problema da finitude humana. A realidade da morte coloca em questão o sentido da própria vida. É onde eu falei, quando a morte está perto, e assim, em momentos quando é criança, adulto, a morte não está perto. Né? Não que jovens não morrem, não que adultos não morrem, mas não é uma realidade que eu enxergo. Agora, quando eu estou na terceira idade, eu enxergo o que está perto. Então eu começo a questionar o sentido da vida. Qual foi o sentido dessa vida? Qual foi o sentido da minha vida? O que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? O que você está fazendo da sua vida? Qual o sentido você vai dar para ela quando você se questionar neste momento? Então a morte traz essa necessidade. E diante da expectativa da morte, o ser humano experimenta a urgência da vida. Aonde eu estou perto da morte, eu quero ter urgência em viver. E eu começo a entender que a vida ela precisa ser vivida de maneira leve e que eu posso sim carregar a minha mala de rodinha. Entende? E muitas vezes vem a depressão, porque neste momento, na terceira idade, ele começa a entender desta forma. Sente a terrível angústia de situar na esfera do desconhecido e do mistério. Isso acontece muito dentro da finitude, na terceira idade. E como os idosos lidam com a morte? A ideia do fim da vida se torna mais próxima com a idade, o que faz com que eles encarem as perdas de formas diferentes. Falar da morte para um idoso nos faz crer que, primeiramente, devemos entender quem são esses idosos, de onde vêm, suas crenças e condições de vida, para depois falarmos de suas reações frente à morte. Cuidado! A sua verdade, o que você acredita, a crença que você tem, a religião que você tem, tudo que você acredita é sua verdade.
Não faça a sua verdade ser a verdade do outro. Respeite. Não queira chegar neste momento para o idoso e querer abordar a sua verdade como fosse absoluta e que ele entenda, sem você conhecer, sem você entender de onde ele vem, qual crença ele tem, porque a crença está relacionada muito ao pós-morte, como ele encara o pós-morte, as condições de vida que ele leva. Falar de morte para o idoso, eu preciso ter uma intimidade. E eu preciso, além de falar, ouvir mais. Escute mais. Entenda mais. Eu brinco e é verdade. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por que será, né? Eu acho que é porque a gente precisa falar um pouco menos e escutar mais. E o cuidador tem que ter... isso tem que ser aguçado no cuidar. O cuidador tem que ter essa percepção de escutar mais e falar um pouquinho menos. Então este é o momento de ouvir, entender, para depois tornar esse assunto agradável, vamos dizer assim, né? Porque a morte por idoso, como eu disse, ela traz a urgência da vida, que às vezes ele não vai conseguir ter essa urgência por limitações, mas traz a questão do ressignificar e traz a questão também do que eu fiz. Eu fui feliz, eu fiz o que eu queria, eu fui quem eu queria. É aonde começa a ter aquele pensamento em o que é importante, ser ou ter, né? Então isso começa a pesar neste momento. E Camila, o idoso ele vai demonstrar isso somente em depressão? Não, cada idoso pode demonstrar esse sentimento de formas diferentes. Alguns podem ficar irritados, bravos, ranzinzas, fechados, né? Outros deprimidos. Cada um tem a sua reação. Outros que por crença a vida inteira já pensou neste momento, se sente bem e gosta de falar desse assunto, pelo contrário, né? Então isso depende muito. A morte não está mais perto do idoso do que do recém-nascido, nem a vida. E essa mensagem faz sentido. A gente não sabe, né? O quando. A gente sabe quando a gente nasce. Vamos imaginar que a gente ganha um papelzinho com a nossa senha, né? Que um dia a gente vai partir. Sabe quando? Então, a vida é o que a gente tem certeza. O presente. Hoje, existem muitas doenças relacionadas à ansiedade, porque as pessoas costumam a viver no presente, no futuro. Eu vivo no futuro, eu já vivo pensando no amanhã, já vivo pensando na sexta-feira, eu já vivo pensando na segunda, eu já vivo pensando no final de semana, eu tô na segunda-feira, já tô pensando na sexta, o que eu vou fazer no sábado, e não tô vivendo aquele momento presente. O presente tem esse nome por ser um presente. É um presente eu estar aqui neste momento. Neste momento falando com você. Este é o presente, esse é o sentido. O que vai acontecer daqui a pouco a gente não sabe, né? Então, o mundo está vivendo esse momento de ansiedade, de viver muito, né? O amanhã, e esquece de viver o presente. E o presente, quando eu falo nisso, é o que essa mensagem ela nos diz. Na vida, né? A morte não está mais perto do idoso do que do recém-nascido. Nem a vida. A vida está perto da gente a todo momento. Então vamos fazer disso algo diferente, algo que venha trazer benefício para nós. A finitude de vida, por exemplo, é normalmente melhor encarada e menos sofrida de se compreender pelos idosos do que por um jovem adulto. Isso é verdade. Um óbito de um jovem impacta muito mais para nós do que a de um idoso, né? Eu acho que assim, o impacto que tem, não estou dizendo do carinho de cada um, do perder o ente querido, não isso, mas às vezes o impacto, nossa, ele era tão jovem, né? Até a fala é assim, nossa, eu estava vivendo a vida agora, né? Se descobrindo. E muitas vezes, quando a gente perde um idoso, a gente fala descansou, viveu, teve uma linda história, enfim, né? Ou um adulto de meia idade, pois nessa fase anterior de vida ainda enfrentamos uma forte influência e pressão do padrão social e culturas que devemos seguir e conquistar.
Todos nós sofremos uma pressão em relação ao padrão social do que devemos ser, conquistar, fazer. A todo momento nós estamos envolvidos nisso, né? Existem padrões que devem ser seguidos. E quem falou que deve ser seguido, né? Quem te disse isso? A gente tem que pensar. Falo aqui das responsabilidades, por exemplo, de ser mãe, pai, esposo, profissional, ter que dar conta de tudo, ter que dar conta da casa, da vida, do cachorro, do periquito, do papagaio, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então a gente está nesse momento vivendo essas pressões, né? Já com o idoso, esse processo de reflexão acaba gerando normalmente um fechamento desses papéis sociais, né? Ou desses papéis impostos pela sociedade. Os idosos acabam se dando conta de não ter mais que seguir essas obrigatoriedades, e o medo de não cumprir tarefas ou atender alguém ou algo tende a diminuir muito, porque quando ele começa a entender a urgência da vida neste momento, ele não vai se importar mais às vezes com o que você está falando. Quando eu falo você, não no momento ali do cuidar, mas com a pressão que a sociedade vai encarar, ou o que ele tem que ser naquele momento. Não tem que ser mais nada, ele tem que viver, né? Isso também é muito bacana na cidade, levando para um outro lado. E para os idosos, um cônjuge costuma ser um importante aliado, com certeza aquele parceiro de vida, né? Portanto, a morte de um deles, sem dúvida, é o luto mais difícil de ser vivido, principalmente se for inesperado ou repentino. Quando há um processo de adoecimento, a ideia da possibilidade de perda se torna mais evidente e a realidade se impõe, mostrando a necessidade de se preparar para o fim. O casal precisa se preparar para a ideia de um luto em vida, como uma despedida. Quando existem relacionamentos que duram muito tempo e chega nessa idade, o sentido da vida, o propósito de levantar, fazer um café para aquela pessoa, para o seu parceiro, né, para a sua parceira, enfim, independente. Então, você tem propósito ali na sua rotina, eu levanto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer junto, tem aquela intimidade. Então, quando você perde essa pessoa, você não enxerga mais essa pessoa, você começa a tentar procurar um sentido do propósito de acordar todo dia, do propósito de fazer isso. Então, é um luto muito difícil para o idoso perder o seu parceiro. O seu parceiro é muito difícil esse luto, porque é o luto onde eles entendem que o fim está próximo também. E começa a ressignificar e entender que qual que é o sentido que tem de eu levantar. Não tem ninguém para fazer o café. Qual que é o sentido que traz no meu dia a dia? Então a gente costuma até ouvir isso. Não existe nada científico, certo? A gente consegue, às vezes a gente escuta, né? Minha avó perdeu meu avô, ficou muito triste, passou um tempo, ela se foi também. Não existe nada científico. Mas a gente costuma ouvir essas histórias, né? E neste momento acontece bastante também as depressões. Eles começam a ter depressão, né, nesta fase, quando perde um ente querido. Ó a fotinha. Essa foto aí é para trazer pra gente essa alegria de dividir a vida, né? Com o parceiro, e entender que nessa fase o importante é chegar com esse sorriso. Entender que valeu a pena, esse ciclo da vida fez sentido. É comum também que se deseje que sua morte chegue logo. Às vezes sim, você já deve ter escutado um idoso falar: não vejo a hora de morrer, né? Não vou durar muito tempo. Porque às vezes a morte traz para ele um sentimento que eu estou me livrando de um sofrimento, me livrando de ser incapaz, porque eles se sentem por vezes incapazes, né? Então é comum também que eles desejem a morte e desejem que ela chegue logo, para se livrar de um sofrimento ou para poder ter a chance de reencontrar aquela pessoa querida e necessária em uma pós-vida, enfim. Isso vai depender muito de como a pessoa encara o pós-morte. O modo como lidamos com o processo de morte, nosso ou do próximo a nós, é resultado de nossa estrutura interna, nosso eu. Por isso que eu falo, isso é muito íntimo, isso é de cada um. O modo que eu lido com a morte vai depender das minhas crenças, dos meus valores, enfim, né? Os padrões para as reações são firmados desde nossa infância e através de todo o nosso aprendizado de vida, inclusive na fase idosa. Talvez a vida vivida seja um grande aliado para lidarmos com a morte, que nosso entendimento e reação com a morte
é similar ao nosso entendimento e reação com a vida. Falando em relação à morte, à vida, essa foto nos mostra algo que é fim, que tem um fim, que pode acontecer, né? E os cuidados paliativos, como eu disse um pouquinho mais para trás, eu falei sobre os cuidados paliativos, que é um tratamento, que é uma modalidade médica. Os cuidados paliativos estão ganhando espaço, e ele é muito gratificante em relação a essa parte. Quando eu sei que existe uma doença que não tem cura e que por vezes eu postergar o sofrimento com tratamentos invasivos não traz benefício. Então, o cuidado paliativo é um cuidado sério, é um cuidado multidisciplinar com médico, físio, nutri, terapeuta, enfermeiro, psicólogo, assistente social, enfim, entre outros, que a gente consegue, neste momento onde eu tenho uma doença que não tem cura, eu consigo dar um melhor tratamento, e o tratamento no que ele precisa, um tratamento onde eu tiro dor, onde eu dou dignidade, onde eu devolvo para ele aquele tempo que a gente não sabe o quanto tempo que tem, mas com dignidade, e que ele possa seguir aquele fluxo, né, de finitude, chegar ao fim, tendo tudo aquilo que precisava para ter um momento lindo, um momento especial. Então, finalizando este conteúdo, essa aula, infinitude, processo do luto, cuidados paliativos, a mensagem que eu quero deixar em relação a isso, como foi a mesma mensagem que a minha intenção em deixar em moral e ética, é o pensar. Vamos pensar neste momento, vamos questionar, vamos digerir tudo isso que eu falei de uma forma onde eu possa melhorar como pessoa, como profissional, e que eu possa entender qual o sentido da vida. E não esperar muito para ressignificá-la, não esperar muito para chegar a este momento. E que você, como cuidador, possa ser uma ferramenta extremamente importante, eficaz, uma ferramenta baseada em conhecimento, uma ferramenta baseada na ética, na moral, para ajudar a passar por todo esse processo. E com muito respeito e muito carinho. Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido e que eu possa ter levado uma mensagem diferente, uma mensagem que faça você sair da sua zona de conforto e entender o real significado de ser o cuidador de alguém. Muito obrigada e até a próxima.